Olá, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de hoje. É muito importante estar com vocês e receber também pessoas de outros estados, né, que a gente tem recebido aí vários contatos que têm acompanhado os nossos encontros. Estes encontros, eles são especialmente organizados para os profissionais da educação, em especial aos profissionais da educação da Rede Municipal de Novo Hamburgo, todos os professores, diretores de escola, vice-diretores, que às vezes eu deixo de citar, mas são de extrema importância também, os vice-diretores, coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais, estagiários, merendeiras, serviços gerais, secretários de escolas. Todos vocês, também os motoristas, a Secretaria de Educação, toda a equipe de assessoria pedagógica, assessoria administrativa, todos fazem parte deste grande contexto da nossa rede de ensino, que tem que dar conta de 86 escolas, mesmo que elas estejam agora com as aulas suspensas. Então, obrigada pela companhia de vocês, obrigada por estarem aí. Saúdo também a todos os profissionais da educação, da rede estadual de ensino, da rede privada de ensino, que também estejam nos acompanhando. Sejam todos muito bem-vindos. Este encontro tem o propósito de seguir a grande proposta, né? Propósito de propostas, né? De reflexões e aproximações neste tempo que nós estamos atravessando. Neste tempo que nós sabemos mais ou menos quando começou aqui na nossa cidade, mas não sabemos quando vai se encerrar. Então, estes momentos de fala e de escuta têm o propósito de promover momentos de valorização, de solidariedade, de ética, de ser protagonista do seu próprio fazer, e também muito de atitudes. Porque a gente falava num outro encontro, até foi com as merendeiras e serviços gerais, de que nenhuma dessas falas, de tantas que a gente já teve e ainda teremos, nenhuma dessas falas ou dessas escutas terá efeito se nós não tivermos atitude. Então, as temáticas se voltaram para empatia, para a educação infantil, para o valor da vida, para o protagonismo docente, e seguiremos com outros encontros, também falando de literatura, de educação infantil, de metodologias ativas. Nós temos uma programação extensa, né? Mesmo que termine esse tempo de isolamento, a gente pretende manter encontros dessa magnitude, porque a gente percebe quantas pessoas estão acompanhando, estão desfrutando deste espaço. Esse espaço que une a universidade e a rede municipal de ensino. Este espaço de fala, de escuta, de valorização. E, como eu já falei, a importância, eu disse em outras palavras, né, mas eu quero dizer, a importância do meu dizer ou do dizer dos nossos convidados não é o melhor, não é o que se destaca. O que se destaca, e realmente a importância está naquilo que vocês ouvem, naquilo que vocês capturam, naquilo que vocês dão sentido para a sua vida, para a sua rotina. Senão, não tem sentido, né? Então, a importância não está no nosso dizer, no dizer de quem a gente está ouvindo hoje ou nos outros encontros, mas sim naquilo que vocês dão sentido, naquilo que vocês ouvem e querem realmente fazer a diferença, ser protagonista do seu próprio fazer com atitudes. E, para o dia de hoje, nós convidamos uma pessoa bastante especial,
que é a Bianca Stock. Muito obrigada, Bianca, pela sua presença hoje conosco. Eu sei da tua agenda. A gente até tentou a Bianca em dias anteriores, mas a agenda dela estava sempre super lotada. A gente também ajustou o horário hoje para 14h30, justamente para ela poder participar conosco. Muito obrigada pela sua presença. A Bianca é mestre em psicologia social, é psicóloga clínica, social e educacional, e além de tantas outras, de tantos outros destaques do seu currículo, nós vamos ainda dizer que ela é professora da pós-graduação da Unicinos. Seja muito bem-vinda, Bianca. Hoje temos um tempo só para ti, né? Já te vimos em outros encontros, em outras lives com o Paulo Fock, com outras pessoas, e eu vi que cada um queria roubar mais o tempo, né? Porque são falantes, têm questões importantíssimas para trazer para nós. Então, hoje tu tem um tempo bom, nosso tempo máximo é 1h30, né? E a Bianca fala em torno de 1 hora, e a gente deixa os minutos finais para algumas perguntas que possam ainda ser respondidas. Então, a palavra está contigo, Bianca. Muito obrigada, boa tarde, Maristela, boa tarde, queridos educadores, né, que fazem parte para manter essa escola viva em diferentes funções. Eu fico super honrada, como escrevi nas redes sociais, de poder compartilhar essas reflexões, estudos, pesquisas com a Rede Municipal de Novo Hamburgo, que é uma rede de referência no Brasil inteiro e que eu admiro e acompanho o trabalho. E tenho muitas ex-alunas que hoje trabalham na rede, então recebo muito desse retorno e sei da consistência do trabalho que desenvolvem. Então, espero corresponder à expectativa, também estar à altura daquilo que vocês já fazem na prática, e como é bom poder conversar com pessoas que têm princípios e concepções de infância e adolescência semelhantes das nossas. Então, a gente já parte de um outro lugar, né, de fala e de composição. Muito obrigada. Okay? Exatamente, Bianca. Eu também acabei não falando do tema, né, que a gente escolheu, e a gente escolheu em conjunto, né? Eu acho que está passando aqui na tela, de toda forma, né? Mas eu vou ainda dizer que hoje, então, o tema central será cuidado, escuta e vínculos, por uma escola viva em todos os tempos, né? Aí a gente ficou, bom, para uma escola em tempos de quarentena. A gente já está abrindo esse leque, né? Em todos os tempos, né, Bianca? Porque antes a gente deixou um lugar, deixou aquele espaço que é o prédio, que são as nossas escolas, né? Mas ela está lá, ela existe, ela está viva, porque existem ainda os nossos alunos, né? E estamos passando por essa travessia, mas retornaremos. Então, obrigada, Bianca. Fale aí. Joia, muito obrigada. Vou deixar o pessoal também bastante à vontade. A gente tem o comentário aqui do lado, eu consigo ver os comentários. A Cristiane, minha ex-aluna, já deu boa tarde, o pessoal vai dando boa tarde. Que vocês possam colocando as suas considerações, perguntas. Como a Maristela falou, sou super tagarela, né? Então, se deixar, eu falo a tarde toda, porque o assunto é vasto e ele demanda, né, uma importância. Mas a ideia é que a gente possa fazer um diálogo, uma conversa realmente. Então, fiquem bastante à vontade para também colocarem questões, e na medida que for possível, eu vou aproveitando elas para trazer as reflexões. Acho que a live fica gravada, né, Maristela, também? E sempre perguntam. Fica. Então, fica gravada e depois fica disponível para ser replicada. Tá joia, perfeito. Então, o tema é bárbaro, né? A escola viva em todos os tempos. Vamos pensar, então, um pouquinho. Eu acho que eu fiz, pessoal, mais ou menos umas 20 jornadas pedagógicas, tá? Em janeiro, fevereiro e março. Ninguém estava preparado para essa pandemia. Em nenhuma das jornadas a gente falou em aula remota, em Covid, nada. Isso foi em fevereiro. Em março, metade de março, estávamos parando. Então, a gente está falando de um trauma social. Nós estamos falando de um caldo social para o qual a gente não tem narrativa simbólica. Estamos construindo, agora já temos mais, mas um evento mundial que parou o mundo inteiro e a gente nunca tinha vivido isso. Então,
por ser algo do inédito e por ser algo que fez muitas restrições na nossa vida, a gente fala de um trauma. E esse trauma, na medida em que é social, o único modo de nós podermos sairmos, né, de nós sairmos melhores dessa situação toda é construindo diálogo, palavra, e a gente compartilhando essa experiência. Porque na medida que a gente compartilha, que a gente traz para a palavra, a gente não sobrecarrega o nosso corpo e não sobrecarrega os nossos atos. E eu vou explicar isso um pouquinho mais para frente. Nós paramos porque nós nos deparamos com a morte. Nós estamos com medo que as pessoas que a gente ama morram, né? Sem filtro. É isso mesmo. A gente tem medo que as UTIs lotem, que a gente não possa ter atendimento caso a gente se infecte. A gente zela pelas pessoas que são grupo de risco. A gente zela pelos profissionais de saúde para que eles também não se infectem, para que eles também não se sobrecarregam e possam nos cuidar caso a gente precisa. Então, a gente está falando de estar frente a frente à morte, que a gente nega durante toda a vida para poder viver, né? A gente integra ela na vida, mas a gente só vive porque a gente a esquece também. Esses são os paradoxos. Mas ela se colocou na nossa frente. As crianças, os adolescentes, estão com muito medo. Talvez não na palavra expressem, mas de múltiplas formas eles vão criando jeitinhos de falar. E os adultos também estão com medo. Então, olha o tema da nossa conversa hoje. A gente vai falar sobre a escola viva. Frente a tantas restrições, frente a tantas, esse deparar-se com a morte, a gente precisa que a escola, como função social, se mantenha viva, orgânica. E o que é a escola estar viva com os portões fechados? As crianças, né, dizem coisas maravilhosas aqui no consultório. Hoje eu estou falando do consultório aqui para vocês. Será que tem barata na minha escola? Será que tem rato? Será que a prof vai lembrar de mim quando voltar? Eles querem saber, né? Será que é só eu que não posso ir para a escola e os meus colegas estão indo? Então, para eles, está demorando demais. Para nós também. Nós achávamos que era, né, que seriam 10 dias, 15 dias. Passou-se um mês, passou-se 2 meses, 3 meses, e a gente ainda precisa ficar em isolamento para cuidar um dos outros, porque o laço social é o de cuidado. Essa escola viva, ela vai se manter, né, ativa e vai se manter como esse lugar de retorno, porque as crianças podem nos ver preocupadas, elas podem nos ver ansiosos, mas elas precisam nos ver com esperança. Elas precisam enxergar no olho da gente, seja como educadores, seja como pais, que nós temos esperança, que em algum momento vai passar. Ontem, perguntava para um menino de 9 anos, né, que conheci ontem. Eu disse, o que tu tá achando dessa história do coronavírus? E ele, é história sem fim, né, Bianca? Porque parece a história sem fim, que não termina nunca. Então, essa escola, para ela estar viva, ela precisa estar viva no nosso discurso. Ela precisa estar viva na nossa palavra. É muito importante que a gente tenha né, uma delicadeza, que a gente possa lapidar o que a gente vai passar como transmissão de discurso sobre a escola nesse momento para as crianças. Porque é o espaço de pertencimento. Quando eu pertenço, quando eu faço parte, eu tenho vontade de contribuir socialmente. Quando eu me sinto pertencente a um espaço, a uma comunidade, a uma cidade, que eu vejo que essa cidade se importa comigo, que a escola se importa comigo, que a gente está junto nessas, que a gente vai passar por essa dificuldade de mãos dadas, né? Isso me dá fôlego para conseguir recriar a vida mesmo com tantas frustrações. E uma reflexão importante que veio na semana passada, a partir, né, dessa escuta clínica aqui do consultório e de muitos gestores e professores com os quais eu tenho falado e perdi a conta de quantas escolas estou tendo, né, o privilégio, a oportunidade de poder fazer esse diálogo, era a sensação de que vai passar rapidinho, então a gente vai é como segurar a onda, segurar o corpo, tentar se ocupar assim com um monte de coisa, porque passa rápido, daqui a pouco a vida volta ao normal. Oi? Não. A gente entendeu que não é isso. E aí uma metáfora que nos ajuda é a metáfora da sala de espera. Muitas vezes, quando eu estou aqui no consultório e abro a porta da sala de espera, quando é no atendimento de crianças, especialmente, me dói muito perceber que
a dupla, pais e filhos, está perdendo aquela oportunidade de 5, 10 minutos antes de uma consulta, que poderia ser uma consulta num outro espaço. A gente pode pensar sala de espera em qualquer situação, né? Em vez de estar conversando, de estar falando sobre como foi o dia, né? Tá lendo uma história. Não, tá cada um no celular. Porque não é para a gente viver, né, na sala de espera. A gente espera porque a vida começa quando a porta se abre. A sala de espera, a quarentena, ela não pode ser vivida como a sala de espera para a vida. Que quando terminar a quarentena, a vida começa de novo. Porque isso faz uma confusão mental e dá a oportunidade da gente criar processos dissociativos e desintegrativos psíquicos que são uma confusão, tá? Tanto para adultos, pais, professores, para todo mundo. A vida é agora, a vida é desse jeito que a gente está, com as condições que a gente tem, e a gente vai manter essa escola viva, esses lugares de pertencimento, com a força e com o amor que a gente tem pela educação, agora, dessa forma, né? É a limonada para se fazer, é agora. Porque a gente tem um comprometimento com as memórias. Pessoal, a gente vai falar dessa quarentena por décadas e décadas e décadas. A gente precisa entender que esse é o nosso 2020. Não era um mês. Esse é o nosso 2020. É desse jeitinho. E, bom, como é que a gente vai fazer valer a pena esse 2020? A gente vai contar sobre isso e os nossos filhos, os nossos estudantes vão contar para os seus filhos e para os seus netos que em 2020 a gente viveu uma pandemia mundial. E qual memória eu quero que eles levem? Qual memória eu vou levar para a minha vida? O que eu vou contar desse tempo? Entendendo que a gente não tem previsão sobre o futuro. Que a gente precisa entender que a vida digna acontece hoje. A saúde mental, ela está muito ligada a gente tornar a vida digna de ser vivida. A gente construir um cotidiano que a gente pense e reflita mesmo com todas as dificuldades, com todas as vicissitudes das mais diversas que estamos vivendo, de saúde, de economia, de excesso de convivência, mas que valeu a pena. E que a gente pôde se conectar e a gente se humanizou com as pessoas que a gente tem, com as condições que a gente tem. E é esse sentimento e é olhar para o hoje que vai garantir um retorno mais saudável, mais seguro emocionalmente e seguro sanitariamente, porque é isso que a gente tem insistido, né? Não basta um retorno seguro de forma sanitária, precisa ser um retorno seguro de forma socioemocional também. Então, a escola, ela é essa grande contadora de histórias da humanidade, né? Ela conta a história do português, das descobertas da literatura, das descobertas da geografia, das invenções da matemática, e por isso que ela é tão maravilhosa, porque ela conta a história da humanidade, de todas as suas investigações, né, de todas as maravilhas que conseguimos construir com todo esse conhecimento. E a escola, nesse momento, ela vai continuar sendo essa contadora de histórias. A história de agora, do que estamos vivendo hoje, né? Porque na medida em que a gente consegue construir essa narrativa simbólica, escutar as crianças, escutar os adolescentes e nos escutar como educadores, a gente também se humaniza e reforça esse laço social. Um paciente meu me perguntou assim, Bianca, tu acha que é pior uma pandemia, ou um vulcão, ou um tsunami? Aí eu disse, não sei, o que tu acha? Ele... Acho que uma pandemia, né? Porque a gente não enxerga. É isso. A gente está lidando com algo que, de fato, a gente não enxerga. A gente só vê os resultados difíceis. Ontem chegou aqui também uma arma que capturava coronavírus e botava para dentro dela todos os coronavírus. É nesse brincar simbólico, é nessa garantia desse brincar criativo que a gente tem a possibilidade de construir a nossa saúde mental desde a infância até a fase adulta. Eu quero entrar um pouquinho nesse assunto com vocês para a gente entender do que a gente fala quando fala de saúde mental. Quando a gente fala das crianças bem pequenas, a saúde mental das crianças pequenas, ela está muito relacionada ao ambiente. E aí vale para quem tem filhos pequenos, quem trabalha em berçários, né, especialmente, e com crianças pequenas.
a grande missão do adulto no início da vida é olhar para esses fatores ambientais. Criança não é massinha de modelar, que a gente modela como a gente gostaria ou protege como gostaria. Elas estão no mundo, elas são vulneráveis ao mundo, aos humores dos adultos, que inclusive as crianças estão descobrindo humores e preocupações nossas que antes elas não tinham conhecimento, né? Porque a gente também está se vendo diferente agora na quarentena. Então, garantir esse ambiente que seja mais ou menos estável, que atenda às necessidades do bebê, que possa ser um ambiente de confiança, com uma rotina, que essa criança possa saber o que esperar desse adulto e dessa rotina. Tudo isso tranquiliza e garanta que essa criança faça processos de integração. Integração do seu corpinho, que nasce caotizado, e ela vai fazendo experiências, vai nomeando esse mundo. Pouco a pouco, essa criança vai entendendo que ela é um ser unitário. Na medida em que ela vai crescendo, entra com força o brincar simbólico. E esse brincar, ele é maravilhoso, porque na medida em que a criança se frustra, por mais que os pais tentem atender, que a escola tente atender, a vida é feita de frustrações, de convivência. Estar no coletivo é se permitir frustrações. Quando a criança encontra frustrações, ela precisa criar algo, né, no mundo interno dela para entender isso, representar e simbolizar. Então, as crianças brincam de forma ativa daquilo que elas vivem passivamente. Por isso que elas estão brincando tanto de matar e morrer, de coronavírus, pega o coronavírus, solta o coronavírus, né? Elas criam coisas, tem relatos de brincadeiras maravilhosos das crianças nessa quarentena. E esse brincar livre e que precisa de um ambiente que garanta tempo, que garanta materiais, que não tem excesso de estímulo de brinquedo, que não tem excesso de telas, né, que possa sustentar a brincadeira, que a criança tenha permissão para brincar sozinha, é muito importante, porque tudo isso vai fazendo um estofo psíquico lá para a adolescência, onde começam os ensaios de grupo, de sexualidade. A adolescência saudável é aquela que a gente vive em grupo, que a gente vive, né, com amigos. Não precisa ser um grande grupo de amigos, mas a gente precisa ter outros pares. Não basta a aceitação do pai e da mãe, a gente precisa se sentir pertencente a grupos de pares. E a gente vai falar um pouquinho dessa expectativa dos adolescentes, porque tudo isso lança para o adulto que é capaz de resolver problemas, esse adulto que é resiliente, que não fica grudado na queixa, que só reclama da pandemia, do trabalho, do casamento. Como que a gente vai querer que as crianças cresçam e se tornem autônomas, que é uma das grandes queixas das famílias? Nossa, agora na quarentena eu vi como meu filho não é autônomo, como ele não é independente. Mas será que a gente está dando espaço para essa criança exercitar as suas tentativas, tentar e errar e aprender de novo? Qual é a noção de erro que a gente está tendo e está passando para essa criança? Ela pode errar? O erro é visto como oportunidade de aprendizagem? Ou o erro é para sentir vergonha, para se sentir humilhado, para sentir dor? Como que nós, adultos, encaramos o errar para nós? E a gente está tendo que errar e acertar muitas vezes para encontrar caminhos agora na quarentena. Tudo isso eu estou trazendo para a gente ter a ideia de que saúde mental está ligada à criatividade. É eu sentir que a vida está nas minhas mãos, que a rédea da vida está na minha mão. Não é que eu tenho o controle, é que eu tenho a capacidade de ser criativo frente às adversidades. A gente tem uma educação, infelizmente, ainda muito baseada no controle. E quando chegou a quarentena, a gente perdeu o controle sobre tudo. Sobre o trabalho, né? Sobre tudo, sobre a rotina, horários, tudo. E também sobre a questão da saúde. E às vezes, quando a gente perde demais o controle sobre as coisas da vida, a gente incide controle, a gente projeta esse controle nos filhos, nas companheiras, nos companheiros, e para tudo porque não é por aí. Educação, seja em casa ou no âmbito pedagógico da escola, ela precisa ser baseada em conexão. Ela se faz pela conexão. Construção de limite não é impor limite de uma maneira que a criança não pense sobre ele. A construção de limite, ela é fruto de uma comunicação assertiva, em que a criança ou adolescente, ele se sente útil, ele se sente importante no sentido em que ele participa, que ele percebe que ele tem algo de bom dentro dele para compartilhar com o mundo. Eu me preocupo demais com a geração
que a gente está formando e construindo, né, e ofertando de experiências, penso daqui a 20 anos. Sabe por quê, gente? Porque começou uma ideia muito equivocada, e eu fico super feliz que a rede municipal de ensino de vocês se posicionou e foi fiel às concepções de infância e adolescência, que é a ideia equivocada de que as crianças precisam ser ocupadas. Aí, a gente tem uma geração que fica muito no lugar de reis e rainhas, e que é um lugar de sofrimento. Se a escola não me ocupa, se os pais não me ocupam, então é um tédio, é um ócio, e a responsabilidade de me fazer feliz é tua, mãe, é tua, pai. Essa é uma lógica muito perigosa, porque coloca a ideia de que o outro precisa me fazer feliz, de que o outro é responsável, né, pelas minhas ações, e não está bem isso. A gente tem que ajudar as famílias nesses contatos em que fazemos de manutenção de vínculo tão bonitos e tão importantes que vocês estão fazendo em Novo Hamburgo, educar também as famílias nesse sentido. As crianças precisam ter oportunidade de lidar com o ócio, de lidar com o tédio, de entender que quando eu sou frustrado, eu não preciso impor frustrações a mais, a vida já é cheia delas de vicissitudes, tá? Ela já está recheada. Mas eu não preciso suprir todas essas necessidades das crianças e adolescentes, porque também isso é invasivo. Eu preciso, no meu olhar, na minha fala, mostrar que eu confio, que ele é capaz de resolver problemas, que ele é capaz de lidar com o tempo, de construir coisas divertidas para fazer, ou inventivas, investigativas, e que as telas, assim como na sala de espera, elas não precisam estar a serviço do adiamento da vida. Eu nunca vou me esquecer de um paciente que, com 20 e tantos anos, me conta que quando tinha 14, ele disse assim, Bianca, quando eu tinha 14, eu jogava tanto videogame, mas tanto, e eu estava num período tão entristecido da vida, que eu queria congelar a vida. Então, eu não me lembro. É como se a vida não tivesse acontecido. E essa é a sensação do excesso de telas. Não essa tela da interação, que conversa com o vovô, conversa com a vovó, fala com a prof, vê um vídeo legal da prof, fala com o amiguinho que não pode encontrar. Não é essa tela da interação que tem nos ajudado muito agora na quarentena. Eu digo esse excesso de tela que a criança fica passiva, só recebendo estímulo, ou do youtuber, ou do jogo, ou do desenho. O que essa criança vai contar? O que esse adolescente vai contar depois dessa pandemia? Que memória? Isso não constrói memória, gente. Isso não faz representação simbólica. Isso é um empobrecimento psíquico gigantesco. Mas na medida em que nós, adultos, nos responsabilizamos de fazer essa limitação das telas, porque elas são feitas para viciar, então não dá para exigir de uma criança de 12, um adolescente de 14, uma criança de 5, que ela mesma controle esse tempo, isso é uma tarefa dos adultos, não precisa os adultos se estarem ocupando as crianças para que elas estejam felizes o tempo inteiro. Assim como não é missão da escola ocupar as crianças para que os pais possam trabalhar. A escola é um lugar de interação. A escola é um lugar que a gente conta histórias, que a gente investiga histórias. A escola tem essa função social de pertencimento, da vida coletiva, que é maravilhosa. É claro que a gente não vai poder substituir algo que é essencial para a formação, né, de qualquer sujeito, que é a criança brincando com criança, adolescente convivendo com adolescente. Isso está muito duro. E é importante que a gente entenda, que a gente seja empático também a eles, e que tem momentos que vão ter semanas que vão ser muito difíceis, que vão ser muito entristecidas, semanas que a gente não vai estar legal também, nós, como adultos, e a gente precisa ser honesto e poder dizer isso. Mas, às vezes, a gente fragmenta tanto tempo e tanto a rotina, que a gente nunca está inteiro em lugar nenhum. As crianças se beneficiam muito, os adolescentes se beneficiam muito, quando elas percebem que aquele adulto elegeu um tempo do seu dia para estar inteiramente conectado com aquela criança e com aquele adolescente. Isso é muito bom, isso é bom para os adultos também. Sem celular, sem WhatsApp, sem outros estímulos. Eu estou ali em franca conexão. Quem já viveu um relacionamento amoroso em que percebia que nunca conseguia pegar, né, a conexão com o outro, sabe o que eu estou dizendo? Isso também acontece nos espaços de trabalho. E, às vezes, a gente tem que fazer essa conexão
com a gente mesmo. Um adulto, nesse momento, para se ver como adulto, esse adulto que é capaz de, né, enfrentar a vida com coragem, com honestidade, podendo reinventar o seu cotidiano e se reinventar nesse processo, é um adulto que tem um repertório. Ele tem um repertório não só daquilo que envolve as questões de trabalho, mas um repertório artístico, cultural, né, de literatura, de música, de arte, e sem preconceitos nenhum, né, daquilo que a gente gosta. A gente precisa transmitir para as crianças que nós, educadores, estamos nos cuidando e que nós voltaremos para encontrá-los, porque eles querem muito que a gente volte depois, né? Que a gente vai encontrar eles no retorno das atividades presenciais e que a gente tem prazer de viver, que a gente encontra formas na vida para lidar com a tristeza, para lidar com a ansiedade, com o medo, sejam quais forem essas formas, né? E aí é fazer um contraponto à lógica produtivista que todos nós estávamos muito envolvidos. Me conta alguém que trabalha com educação, que lá por março já não estava reclamando ou, né, preocupado. Nossa, tem tanta coisa para fazer, parece que o dia não dá conta, faltam horas nos dias, a gente tem sempre as tarefas da casa, as tarefas do trabalho, e-mail que não para, WhatsApp que não para, a gente está sempre correndo. E a pandemia fez, né? Deu uma rasteira na gente e disse, ó, vai ter uma outra oportunidade agora de organizar o teu tempo e de viver o teu tempo. Muito do vínculo, da qualidade do vínculo e das relações familiares, das relações nos espaços de trabalho, se dá pelo tanto de intimidade que eu me proporciono com aquilo. E intimidade não é uma invasão de si mesmo, tá? A gente tem a nossa privacidade, que ela precisa ser respeitada, mas quando eu digo intimidade, é aquele olhar com interesse, aquele olhar com um pouco mais de tempo. Quantas crianças, gente, que foram viver essa pandemia, essa quarentena, e imersos num ambiente familiar que os pais não conheciam os seus filhos, que não tinham intimidade com os seus filhos, que pouco sabiam do que essa criança gostava de brincar, crianças muito pouco escutadas, adolescentes muito pouco escutados, com pouca relação essa mais próxima familiar. Quantas crianças e adolescentes tinham esse olhar especial, esse olhar interessado, curioso dos seus professores. Então, por isso que está difícil também, porque é desintegrativo para as crianças e adolescentes perder esse olhar de interesse, esse olhar amoroso que os professores sempre fizeram com as crianças. E nessas escutas docentes que eu tenho feito, eu percebo a saudade dos professores. Nenhum professor escolheu ser professor e docência, trabalhar na escola, nem todas as funções da portaria, merendeiras, motoristas, todo mundo que trabalha na escola está nesse lugar porque gosta de gente, que gosta da bagunça do refeitório, inclusive, gosta de criança perguntando, gosta de criança chorando, inclusive, né? Gosta daquele movimento que a escola dá. Então, eu vejo os professores com muita saudade dessa rotina escolar, saudade de dar abraço nas crianças, porque as crianças nos humanizam. Quando a gente sabe escutar as crianças, os adolescentes, coisa boa, né? Ir lá e fazer uma mediação com os adolescentes, escutar todos os dramas que eles vivem e o jeito como eles estão lendo o mundo. Esse contato com eles é maravilhoso e a gente sabe que quem trabalha com educação também se reintegra e também se alimenta dessa relação. Muito eu já escutei de professores que, quando estavam passando por alguma situação difícil na vida, de entristecimento, de luto ou de desafio à saúde mental, a terapia era ir trabalhar. Porque o contato com os estudantes, o contato com as crianças fazia tão bem que era terapêutico. E é verdade, é terapêutico, sim. Então, todo mundo está sentindo falta desse abraço, todo mundo está sentindo falta desse retorno. Mas é entender que isso, em algum momento, vai passar. A gente sabe que vai passar. Mas não dá para a gente ficar só esperando esse retorno e não viver o hoje, que é o momento de olhar para dentro da gente, olhar para a nossa casa, olhar para o meu espaço onde eu durmo, o espaço onde eu me alimento,
olhar para quem divide o cotidiano comigo e dizer, oi, eu te conheço mesmo, né? Eu me conheço mesmo. Quanto mais relação de importância, aí tem um poema lindo do Manuel de Barros, que ele diz, né, que o quintal dele é o maior do mundo, e que ele percebe que as pedrinhas do quintal dele são as maiores do mundo, porque na medida em que ele brinca com essas pedrinhas, que ele vai dando importância para elas, e ele relaciona isso ao amor, e ele tem toda a razão. Dentro do campo psi, é isso que a gente chama de relações de afeto e de vínculo realmente significativos, né? A gente se preocupa em conhecer um outro, em sentir o outro, em perceber o outro. E para nós é muito importante quando a gente também se sente percebido, sentido, e que o outro tem o interesse de nos compreender, mesmo que não compreenda, porque às vezes nem a gente mesmo se compreende, mas o outro tem o interesse de compreender. E na medida que o outro demonstra esse interesse, quando eu sou o furacão, o outro é a calma. Quando eu estou na angústia, na ansiedade, o outro consegue ser esse holding, como a gente chama, esse abraço, esse envelopamento. Existem dois tipos de limite. Tem o limite que é o paf, do corte, que foi o que a gente viveu na quarentena, né? Temos uma iminência de contaminação, a gente precisa cortar o convívio social, fazer esse corte para que a gente possa se proteger. É um limite importante e necessário. E é um não. A gente recebeu vários nãos, assim como as crianças recebem muito, os adolescentes, nós adultos também, nós recebemos um não bem grandão na quarentena. Só que tem um outro tipo de limite que ele é anterior a isso. E que ele é constitutivo do psiquismo. Que ele nos faz gente. Que é esse limite do envelopamento. É o que a gente faz com um bebê. Quando a gente pega um bebê pequeno e... Aqui estão algumas músicas. Meu computador ligou aqui, do nada. Desculpa. Opa, gente, ó, vida real, tá? A Siri do telefone começou a entender o que eu estava falando com ela aqui. Mas vou voltar, esse limite do envelopamento é o que a gente faz com um bebê pequenininho de colo. Quando um bebê pequenininho de colo tá chorando, né? Chorando. Adianta a gente dizer para esse bebê, para de chorar, porque aqui quem manda sou eu? Claro que não, né? Não faz o menor sentido. Qual é o limite que a gente dá para esse bebê? É o limite do acolhimento. É o limite da construção de intimidade. É o limite que conecta com o olhar desse bebê e diz... eu tô vendo que você tá triste, eu tô vendo que você tá precisando de alguma coisa, eu vou tentar entender o que você tá precisando, mas aqui no meu colo, você tá salvo, e eu te percebo, e eu tento te sossegar do meu jeito, que ele é suficientemente bom, ele não é perfeito, mas é o que eu tenho para te oferecer, e isso faz essa criança se sentir pertencente na família. Só que, gente, tudo aquilo que a gente conquista em termos de aquisições socioemocionais, a gente precisa que elas tenham uma manutenção. Por quê? Porque a gente está, independente da idade que temos, a gente sempre pode voltar a um estágio mais primitivo, mais regressivo do socioemocional. Eu também precisei de colo nessa quarentena em alguns momentos. Eu também precisei, às vezes é um colo virtual, de um carinho, de um dizer que vai ficar tudo bem. Até nesse sentido, criei com algumas amigas um projeto muito singelo, muito simples, de abraços poéticos virtuais, entendendo que a poesia nos abraça. Eu acho que eu nunca li tanta poesia, nunca escutei tanta poesia no YouTube como agora na quarentena. Acho não, tenho certeza que todos os dias de manhã ponho lá nos canais de YouTube que falam em poesia, porque a poesia, a arte... a música, a literatura, ela faz esse envelopamento, que é como esse envelopamento que os professores fazem quando tem uma criança em crise, um bebê que chora, quando a gente tem aquele aluno numa crise de birra muito grande. Então, essa oferta de acolhimento, a gente também precisa fazer com a gente mesmo, conosco, como professores, como educadores, entendendo que não basta só se alimentar de um repertório de conceitos, de coisas que a gente estuda, mas também precisa ser esse que nos ajuda a entender a vida, a compreender. Assim, os poetas populares são maravilhosos, porque estão sempre um passo à frente, a gente sempre pode ir com eles aprender um pouco mais. Tem lives incríveis que a gente está podendo desfrutar agora na quarentena de artistas que a gente gosta, que tem uma palavra que conforta, que nos ajudam, né, a entender um pouco mais do que a gente está vivendo nesse momento.
E tudo aquilo que a gente estava vivendo antes da quarentena ficou agudizado agora. Está tudo à flor da pele. A quarentena não chegou e perguntou para a gente assim, tá tudo bem no teu casamento? Tá tudo legal aí? Tudo certo com a tua casa, com as tuas contas, com as tuas finanças? A tua relação com o teu filho tá beleza? Você tá morando sozinho? Ou você tá com alguém em casa? Com teus pais? Não. Chegou e pegou a gente do jeito que a gente estava. Então, todas as nossas potências, todas as nossas fragilidades ficaram muito à flor da pele, ficaram muito agudizadas. Mas é o que temos, a gente está vivendo esse momento de intensa convivência familiar. Ao invés de a gente só esperar esse retorno, o que eu posso fazer hoje para me olhar como participante, como membro desta casa, e eu falo também para as pessoas que estão sozinhas, né? E também como educador, o que essa quarentena me interroga sobre concepção de infância, né, sobre o estar na escola, sobre o que a gente quer de uma educação. A gente não quer educação que fica sem sentido, que o conteúdo está acima das crianças, da relação das crianças. A gente não quer uma educação que o cumprimento de dia letivo coloque em risco a saúde mental dos adultos e das crianças. Por quê, gente? A serviço do quê? Então, que bom que a gente pode ir se fortalecendo e criando esses enfrentamentos que nos mostram a nossa fidelidade, né, com todos, com a escola como um espaço de educação integral, de humanização real, né, e de verdade, porque a gente quer fazer uma educação que seja de verdade e que respeite a cada um nós dentro da nossa singularidade também. Eu quero tocar num assunto que eu acho que é essencial quando a gente fala com um público tão grande como com o qual a gente está falando hoje. A gente está com quase mais de 1.400 pessoas aqui conversando. A saúde mental das mulheres nessa quarentena precisa ser olhada com um pouco mais de profundidade e de comprometimento. Muitas mulheres perderam as suas redes de apoio nos cuidados com os filhos, nos cuidados, né, que tinham, especialmente falo das mães nesse momento. E a gente tem uma situação, né, de violência contra a mulher no Brasil grave e que nessa quarentena ela ficou muito exacerbada. É impossível falar numa live sobre cuidados, escuta e vínculo e pedir e a gente fazer esse convite por essa escola viva se a gente não falar das mulheres, porque o grande contingente de trabalhadoras na educação são as mulheres. Então, vamos olhar com um pouco mais de atenção, entendendo se a minha colega de trabalho do lado não está precisando de uma palavra, não está precisando de um apoio, o que ela está vivendo dentro de casa, seja sozinha ou com companheira, com companheiro, né? Como é que está a relação com os filhos? Essa estafa, esse esgotamento mental das mulheres precisa ser olhado e precisa ter um espaço de escuta. Não significa que a gente vai resolver a vida do outro, resolver a vida pelo outro. Não é nesse sentido. Mas no sentido em que a gente pode, às vezes, só na disponibilidade de escutar e de perguntar e de se importar com o outro, criar condições para que ele, para que ela possa ver a sua vida de uma outra maneira. E acionar nossas redes de apoio, acionar nossas redes de cuidado que a gente tem também. Nesse sentido, quando a gente fala da educação pública, é muito importante lembrar que ninguém trabalha sozinho. A gente trabalha na intersetorialidade. A gente trabalha em forma de rede, de forma coletiva. Eu sei que tem muitos professores que ficaram extremamente angustiados quando chegou a suspensão das aulas presenciais, porque o que meu aluno vai comer? O que o meu aluno, né? Como é que vai ser esse meu aluno? Porque eu sei que ele está numa condição de vulnerabilidade que é muito grave. E na escola ele tinha um espaço de saúde mental, de acolhimento, um espaço saudável para se desenvolver. Tanto, né, em termos de segurança alimentar, quanto de segurança psíquica. Então, professores, lembrem que a gente tem rede e que as redes de saúde, de assistência social, elas continuam atuantes. Nesse contato que a gente tem feito com as crianças, com os adolescentes, de manutenção de vínculos, não fiquem com toda a angústia para vocês. O professor tende a pegar tudo para si. Aprendam a compartilhar, a dialogar, a pedir ajuda, a conversar com seus pares para buscar possibilidades diferentes de como apoiar as famílias e também
oferecer algum tipo de apoio nesse momento para as crianças que estão em situações de maior vulnerabilidade. E são muitas, né? E a gente sabe, a gente conhece os nossos alunos, a gente conhece o nome de cada um, a gente sabe da realidade de cada um deles. Então, esse se importar com como é que você está vivendo aí na sua casa, faz uma cartinha para a prof, conta o que está acontecendo, e tem várias estratégias. Nossa, eu vi coisas tão lindas que os professores construíram, inventaram. Às vezes não vê o retorno como a gente gostaria, mas só de chegar já faz muito bem, né? E as crianças também estão em esgotamento, elas também estão muito tristes por tudo que elas perderam. Então, às vezes, o silêncio de uma família, de uma criança, de um adolescente, também está dizendo, né, dessa tristeza por estar perdendo tantos planos e tantas expectativas que fizeram para 2020, assim como nós adultos fizemos. Então, eu quero deixar grifado de amarelo essa atenção especial ao contingente de mulheres trabalhadoras na educação. E que a gente possa parar um pouquinho agora, a gente está com 3 meses já quase de isolamento, e dizer, vamos pensar o que a gente fez até agora? Vamos pensar como é que eu vivi esse tempo até agora, porque eu não sei quanto tempo mais vai demorar. O que eu construí de diálogo e de comunicação dentro da minha família? Quais foram as formas que eu consegui expressar o que eu precisava e construir acordo? Dentro de uma casa, a gente não está falando que um manda e os outros obedecem. E claro que tem as relações de autoridade, mas não é autoritarismo. Uma casa funciona bem quando a gente percebe que está todo mundo no mesmo barco, quando a gente se sente uma equipe. Seja eu tendo 5 anos ou eu tendo 40 anos, que a gente é uma equipe, que a gente é um grupo e a gente vai passar por isso juntos. Assim como a gente também pode se fortalecer enquanto rede de educação, pensando que a gente é uma equipe, que a gente é um grupo e que a gente vai passar por isso juntos. Então, faz essa parada, olha para tua casa, olha para a casa do vizinho, para tua colega que dividia a tua sala, o intervalo contigo, e disse: será que ela está bem? Ela está há tanto tempo que ela está sozinha, está isolada e que ela já não faz contato. Será que eu poderia perguntar, pelo menos para mostrar que eu me importo, como é que está a tua realidade? Eu sei que ela tem 3 filhos e que a situação é complexa dentro de casa. É o momento da gente usar essa internet ao nosso favor. Ela que distanciou tanto, né, pais e filhos, pelo excesso de jogos, pelo excesso de estímulos externos, a gente pode usar agora a internet para deixar a gente mais perto e favorecer essas redes de cuidado. A gente tem um documento muito importante nesse ano, vigorando, que é a Base Nacional Comum Curricular. E a BNCC, que a gente tanto discutiu nas escolas, ela está ao nosso favor. O que a BNCC diz? A BNCC diz assim: não tem conteúdo mais importante do que a vida. A vida é o conteúdo agora. A gente trabalha não pelo conteúdo, né, no conteúdo, quando a gente fala a partir do Fundamental 1. A gente fala que a escola está a serviço de construção de habilidades e competências. O que são essas habilidades e competências? A gente ser mais empático, a gente aprender a se comunicar, ser críticos, resolver problemas. Então, a vida nos ofereceu uma super oportunidade agora da gente exercitar tudo isso. E professores, não se sintam não fazendo nada, porque isso não existe. Os professores estão, né, se dedicando ao máximo para construir esse vínculo. Eu sei que às vezes parece que tudo que a gente está fazendo é um pouco esquisito, é um pouco estranho, porque é novo. Mas pensem que vocês, só o fato de vocês se cuidarem da saúde mental de vocês e mostrarem, de alguma maneira, comunicarem isso para os seus familiares, para os seus pares, para a sua comunidade, de que vocês se importam com a vida e consigo mesmos e que vocês estão se cuidando porque vocês também querem ver as crianças lá na porta de entrada da escola quando tudo isso passar. Isso já é de uma importância gigante. Isso já fala dessa função social da escola que precisa estar viva. E não adianta a gente falar de escuta aos outros, de escuta às famílias, né, de ampliar essa orelha se a gente não conseguir ser e escutar. Qualquer habilidade socioemocional, ela só vai ser construída quando os adultos que trabalham na educação exercitarem, se permitirem a viver elas neles mesmos, na vida deles. É aí que as habilidades socioemocionais começam a ter sentido. Não é num programa que a gente compra fora, atividades. Eu não aprendo empatia numa aula sobre empatia. Agora vamos aprender o que é empatia. O conceito de empatia, não. Eu aprendo empatia quando eu sou empático com o outro e quando o outro é empático comigo. Porque eu crio uma memória
dentro de mim que faz com que eu consiga replicar isso em outros momentos. Bom, eu teria mais um monte de coisas para a gente poder conversar, estou com uma série de anotações aqui, mas vamos abrir para a gente poder também escutar um pouco o que o pessoal está colocando aqui nos comentários, Maristela, tá? Tem muitos comentários bem importantes, bem significativos, Bianca, assim, de louvor à sua fala, né? Muita menção honrosa ao que você está dizendo, né? Uma reflexão legítima sobre a escola. Ótimas reflexões, uma fala muito significativa. O teu olhar crítico, né? E também poético. Achei bonito de te dizer isso. E também poético sobre o cotidiano. É realista na sua fala, né? Traz questões bem do chão da escola, mas também otimista, né? Pensando várias perspectivas, né? De saúde, que a saúde mental também está relacionada ao ambiente, a capacidade de ser crítico frente às adversidades, né? Também comentários importantes. Também tem aqueles que criticam e acham que não é assim, mas a gente tem que estar aberto também a todas as colocações. Tem algumas questões que eu faria um bloco aqui, Bianca, que se referem aos professores, que fala, então, de como sensibilizar, e de certa forma, e bem ligado, né, também às famílias. Como sensibilizar as famílias a interagirem conosco, né, enquanto professores, dando um retorno daquilo que estamos propondo como atividade de vínculo. Então, tem algum momento que o professor disse, eu vou ler a outra que complementa. Achei muito bacana a tua fala, Bianca, sobre a esperança neste tempo. Que palavras mais poderosas dizer, que palavras mais poderias, desculpa, que palavras mais você poderia dizer aos professores que estão se sentindo desnecessários para as famílias, que não respondem às atividades e aos movimentos e ao vínculo que a escola está tentando fazer. Eu acho que essas duas perguntas se complementam com mais essa outra questão. Como acolheremos as nossas crianças em tempos de pandemia? Elas chegarão ansiosas, necessitando de carinho, querendo ser ouvidas. Como faremos? Então, essas três questões que se voltam bastante a famílias, mas principalmente às atitudes dos professores. Que linda, porque uma conversa com a outra, né? São dois tipos de retornos. O retorno das famílias agora e o retorno depois, quando a gente puder estar no presencial de novo. Essa semana, eu fiz uma provocação na rede social, né? Colocando para os professores, calma, vocês são ótimos. As crianças só estão, os adolescentes, as crianças estão cansados, esgotados, especialmente quando a gente falava das aulas online, né? E eles estão tristes. E é isso, gente. Seja na aula online ou nas atividades enviadas, a quarentena, ela teve ondas, tá? Começou com uma onda, todo mundo um pouco agitado no início, rolou um monte de meme nos grupos de WhatsApp. Depois começou as pessoas entendendo aqueles vídeos das pessoas lá na Itália, tocando música de uma janela para outra, né? As lives de músicas. Aí as pessoas começaram a entender que essa história ia além, né? A história sem fim, como fala meu paciente, e que ia continuar. Veio uma onda de irritação, veio a onda da aceitação, e agora a gente está vivendo, após o momento de aceitar um pouco mais, né? Eu não digo que para todo mundo é igual e da mesma forma, cada um vai vivendo ao seu tempo. Eu estou falando de, né, expressões mais do coletivo, que ou a gente se permite se entristecer, fazer os lutos necessários e recriar, por isso que a gente aprender a se deprimir, aprender a se entristecer, é uma competência importantíssima para a saúde mental, ou a gente vai ficar melancólico para sempre. O que é melancólico? É como se a gente assim, eu não vou perder isso, eu não vou fazer luto. Sabe aquelas senhoras de antigamente, que depois que perdiam, né, o marido, ficavam de preto, de véu, o resto da vida? O que elas estavam colocando?
eu não aceito recriar a minha vida. Isso socialmente não está autorizado. Eu preciso ficar em luto eterno. É isso que a gente quer? É ficar num luto eterno? A gente precisa fazer luto para sair dele. Mas quando a gente não permite a extravasar, falar da tristeza, daquilo que a gente perdeu, a gente nunca vive ele suficientemente. E a gente não consegue se reconstruir, se reinventar. Nesse momento, as crianças estão tristes. É duro falar isso, mas elas estão tristes. Os adolescentes também. Elas estão tentando encontrar jeitos até de negar a realidade. Por isso que acabam querendo jogar tanto, por isso que, né, às vezes, tem comportamentos diferentes em casa. Não peguem para vocês, professores, de forma pessoal, a falta de retorno das famílias, a falta de retorno das crianças, dos adolescentes. Às vezes eu sei que as crianças queriam fazer o contato, a família não consegue nem sustentar a experiência, não consegue fazer essa mediação, porque os adultos também estão abalados. É missão da escola fazer a manutenção de vínculo, propor, né, ações de manutenção de vínculo, mas também, calma, porque se não volta, não é que a escola não está fazendo seu papel, é só a gente entender que, às vezes, a gente também precisa sustentar o silêncio. E que o silêncio fala muito e ele precisa de espaço. A gente está numa sociedade que é tagarela, que fala, 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 e não dá tempo para pensar. Agora, talvez, sustentar, passar com, né, e dizer... Tudo bem o teu silêncio, quando tu tiver desejo, eu vou estar aqui querendo te escutar e te encontrar, especialmente quando a escola retornar, eu quero te ver, do jeitinho que você estiver, e me preocupo muito porque as crianças vão voltar desmontadas, né, no retorno. Como é que a gente vai acolher? Eu acho que eu tenho um jeito, que eu fico imaginando como é que eu gostaria que a gente pudesse acolher. No primeiro dia, vamos abrir a porta das escolas e deixar essas crianças correr, mas correr muito. Correr, correr, correr pelo pátio, subir no pátio, ver que os prédios estão ali, que, né, as paredes estão ali, que os amigos estão ali. É irreal essa história de que as crianças vão voltar e não vão poder ter contato uma com a outra. Gente, isso não existe. Tá bem, a gente vai ter que talvez usar máscara, vai ter o álcool gel, vai ter, né, todos esses procedimentos de EPIs que nós iremos respeitar, é claro, mas tem algo que é o corpo que está contido e que quer e precisa se fazer. Um pequeno me dizia assim, Bianca, eu tenho muita pena dos professores, né? Porque a gente era tão bagunceiro antes de todo esse Covid, todo esse coronavírus. Agora eu acho que as crianças vão voltar bem comportadas para a sala de aula. Não vão voltar comportada nada. Elas vão voltar loucas para interagir, para conversar. E aí mostra um pouquinho de como as crianças funcionam, né? Para o bem e para o mal, elas acham que as coisas acontecem por culpa delas. Então também tem aí por trás dessa fala desse menino a ideia de que um pouco da responsabilidade do coronavírus era porque as crianças não se comportavam. Mas esse é um outro papo, né, sobre o desenvolvimento psíquico das crianças que a gente pode fazer num outro momento. Mas é lindo entender que sim, as crianças vão voltar a mil. Professores, se a gente cuidar do hoje, se a gente olhar, cuidar da nossa alimentação, cuidar do nosso corpo, construir uma intimidade com o nosso corpo agora, entender que esse corpo é o nosso instrumento de trabalho, que é com o nosso corpo, com a nossa linguagem, com a palavra, com os nossos gestos que a gente faz a educação. Se a gente entender que essa morada interna, essa morada agora que a gente está, é o que a gente tem de mais importante e é o melhor que a gente pode oferecer para as crianças, com certeza esse retorno vai ser mais suave e a gente vai encontrar estratégias e alternativas para viver ele da melhor forma possível. Então, o cuidar de si é uma expressão de esperança agora. A gente poder comunicar para as famílias que a gente tá se reinventando nesse momento e que a gente está podendo cuidar da nossa saúde para caso um de nós sejamos, né, infectados pelo coronavírus, e muito provavelmente muitos de nós seremos ainda, porque a taxa de contágio é muito alta, e a gente vai ter que enfrentar essa realidade, mas que a gente está cuidando da nossa saúde, que a gente está cuidando da nossa família, porque a gente trabalha pela ética do cuidado de si, do cuidado com o outro e do cuidado com o ambiente. Porque isso nos coloca uma outra forma de se relacionar como humanidade, que não é
de uma lógica produtivista, em que as pessoas são vistas como objeto de consumo, em que as relações são vistas como, né, eu quero consumir o outro, essa relação de compra e venda horrorosa, que faz as relações ficarem entristecidas, empobrecidas, né, e descartáveis. Quando a gente fala do cuidado, a gente está falando que as pessoas não são descartáveis. E por isso que, né, que bom que as redes estão conseguindo manter os seus trabalhadores, manter as suas equipes, e isso é fundamental para o retorno. Então, as crianças não são descartáveis, nós não somos descartáveis, a nossa saúde não é. A gente vem de uma geração que investiu muito pouco em saúde mental, que achava que saúde mental era coisa para maluco, era bobagem. E ainda bem que... né, a gente está reconstruindo isso, e se tem alguma coisa que a quarentena colocou em questão quem não está com a saúde mental sendo cuidada como um jardim que a gente precisa sempre cultivar, vai sofrer muito mais. E saúde mental não tem a ver com diagnóstico, não é a ver com diagnóstico. Saúde mental é em termos de tornar essa vida interessante, de riqueza, de pobreza psíquica, né? De fazer cada dia que a gente tem ser um dia que vale a pena, e não precisa ser o melhor dia, nem o perfeito, porque perfeição não tem nada a ver com cuidado, né? A gente faz o que a gente pode, do jeito que a gente está. Então, essa relação de amorosidade consigo mesmo, com as suas rotinas, com a sua família, isso com certeza vai nos deixar mais preparados, mais disponíveis para sustentar, para acolher a tristeza das crianças, o silêncio das famílias, um retorno que vai ser cheio de ansiedade, cheio de medo, de angústia. Muitas pessoas estão sentindo pânico, medo de sair na rua, e a gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa falar sobre isso, né? Porque dá medo mesmo. Né? Porque a gente escutou tanta informação de que era para ficar em casa, para a gente não se contaminar, que a gente fica com medo mesmo. Então, tudo isso fica muito agudo. E investir em saúde mental, assim como, claro, né, a terapia é ótima, mas tem muitas coisas que são terapêuticas. São escolhas que a gente pode fazer no dia a dia e que podem suavizar, né, todo esse desafio, e podem ir construindo essa relação de cuidado com a gente. A gente pode parar agora e perguntar: isso que eu estou dizendo, isso que eu estou fazendo, em relação a eu mesma, em relação aos meus filhos, em relação aos estudantes, aos meus colegas de trabalho, isso é encorajador ou é desencorajador? Que jeito de estar no mundo que isso implica? São perguntas éticas e são perguntas que nos recolocam com os nossos propósitos, com aquilo que a gente acredita. Então, olhar para esse cotidiano e encher ele de perguntas de por que eu vou falar deste jeito, dessa forma? Um modo da gente também qualificar a comunicação dentro das famílias e entre as equipes é o exercício da comunicação não violenta. A gente estuda muito pouco comunicação não violenta. A gente tem uma cultura extremamente violenta, a gente tem um Brasil escravocrata, né? Um Brasil que tem os maiores índices de violência contra mulheres, contra homossexuais, Então, isso é sério, um país racista, e a gente tem uma estrada longuíssima para poder superar todos, né, esses traumas sociais e poder fazer esse Brasil de um lugar mais inclusivo, mais amoroso, mas a gente precisa enfrentar esses problemas com seriedade. E a nossa comunicação, por mais que a gente fale que é um povo alegre, que é um povo receptivo, ela é uma comunicação extremamente violenta, muito baseada em punição e recompensa, em faz a coisa certa, porque senão você vai ser criticado, punido ou humilhado, ou pode até ganhar alguma coisa em troca. E isso é grave, porque deixa um locus de regulação fora da gente. Eu faço pelo medo, eu faço, né, aquilo que seria do acordo social pela expectativa de ganhar alguma coisa em troca. Não precisa ser assim. A educação dentro de casa, a educação nas escolas, ela é fruto, essa educação para a paz, ela é fruto da escuta, ela é fruto da conexão, de eu aprender uma linguagem socioemocional e poder dizer o que eu sinto, né? Eu me sinto, 3 pontinhos, quando, e eu preciso. Quando eu consigo colocar na linguagem a minha necessidade, sem ofender o outro,
sem procurar culpados, mas focando em soluções. A gente tem um problema, a gente precisa focar na solução do problema, ao invés de ficar procurando quem é o culpado do problema, né? A gente vai olhar para a solução daquele problema. E eu vou encorajar, eu vou trazer palavras de dizer, tu é capaz, tu consegue, né, construir soluções por você mesmo. Eu não preciso estar no controle de tudo, você pode tentar, e se você errar, eu vou estar aqui do seu lado. Porque o erro faz parte da vida. O erro é condição da aprendizagem. Ele não está fora da aprendizagem. E isso vale para qualquer situação. Quando a gente traz muito pouco para a linguagem, para a palavra, o que a gente sente, tem 3 modos, tá? Da gente expressar. Ou vai pela palavra, e a gente fala, a gente explica, a gente tenta se fazer entender sem agredir, sem precisar né, projetar raiva no outro, sem achar que o outro é responsável pela nossa felicidade. Quando não vai pela palavra, ou o corpo vai falar, e a gente começa a ter insônia, dor de barriga, alergia de pele, perde cabelo, tem gastrite, o corpo está dizendo pá, sinal de alerta, cuida de mim. Ou os atos falam, como? Fico mais grosseira, ou fico mais quieta. A gente tem muitas famílias que vivem a presença ausente, né? E como ela é triste. Quando tem um membro da família que entra naquela presença que não está presente. E isso, o celular, ele ajuda muito, né? Eu estou ali, mas estou aqui conectado com o mundo interno. Menor conexão com quem está dentro de casa. E isso é muito dissociativo, é muito triste, provoca efeitos de uma conta psíquica cara para a gente pagar depois, né? Tanto para quem faz quanto para quem convive. Eu posso ficar mais irritado, gritona dentro de casa, ou me queimo com facilidade, esqueço as coisas. Os atos falam. Então, a gente vai construindo, né, essa autorregulação emocional e a gente também se torna pessoas mais agradáveis para o convívio dos outros, porque não são os outros só que tem que estar mais agradáveis para a gente precisa se fazer, né, pessoas agradáveis para o convívio, recuperar esses códigos sociais tão importantes, na medida em que a gente aprende a falar o que sente, o que precisa. E nunca a gente precisou tanto falar sobre o que a gente está vivendo como agora, porque a gente está no trauma social. São muitas restrições, são muitas frustrações. E a gente tem que ter espaço para a tristeza, a gente tem que ter espaço para o medo, a gente tem que ter espaço para a alegria, não se sentir culpado de poder estar alegre também, né? O fato do outro estar numa situação difícil não significa que eu preciso comprar a dor do outro. Empatia não é isso. Eu posso ter uma vida satisfatória, eu posso estar bem com as minhas coisas e ainda assim, junto e ser empático e solidário com o outro, e ser generoso com o outro, né? E acolher o outro. Senão a gente se reforça na queixa, gente. E isso é um problemão dentro da educação. A gente tem uma cultura da queixa na educação que ela leva todo mundo para o buraco. Sala de professores, às vezes, é uma tortura. Quantos professores que já me relataram, dizem, Bianca, eu não aguento a sala dos professores, porque é só queixa de aluno, só queixa do trabalho. Eu pego o meu cafezinho e vou dar uma volta no pátio, porque eu fico melhor com as crianças, com a bagunça das crianças, do que com o queixume dos adultos. Então, adultos, não sejamos essas pessoas, né? Que se alia só pelaquilo que não está dando certo e só pelaquilo que é problema. A gente é criativo o suficiente, a gente pode encontrar alternativas. Isso é toda uma política, uma ética dos encontros. E a gente sabe quais são as pessoas com as quais a gente se encontra, e o diálogo, por mais que a gente esteja compartilhando coisas difíceis, aumenta a nossa potência de agir, faz a gente ter mais desejo de viver. E a gente sabe bem quais são as pessoas com as quais a gente se encontra, que parece que sugam, né, a nossa energia de vida, que diminui a nossa capacidade de vida, a nossa capacidade de agir, que precisa se afirmar, né, amassando o outro, ou o outro tem que estar na mesma energia de queixa que ele está. E não é assim. Não é assim. A gente pode enfrentar os desafios
sem negação da realidade, entendendo que é um momento grave, é um momento sério, mundial, né, que o mundo parou e que cada um pode fazer a sua parte, que é importante as crianças e adolescentes saberem que eles estão fazendo a sua parte para a gente sair melhor disso tudo, e que isso é um laço mundial de cuidado com o planeta, de cuidado com as pessoas. A gente não vai fazer negação da realidade do que isso precisa, mas a gente pode ainda assim olhar com amorosidade para o cotidiano e olhar com esperança, porque quem está no início da vida precisa ver isso nos nossos olhos, gente. Esse é um comprometimento, essa é a nossa escola viva. É dizer que a escola está entendendo a gravidade do momento, mas que a gente está junto, que a gente vai esperar eles retornarem, e que a gente está muito interessado em saber tudo que eles viveram, todas as memórias, todas as aprendizagens que eles viveram lá dentro da casa deles. Assim, a gente está louco para escutar essas histórias. Maristela, mais alguma pergunta? Tem sim. Tem uma outra questão bem importante que você pincelou na sua fala no decorrer deste encontro, mas nós gostaríamos que você falasse um pouquinho mais, Bianca, sobre os adolescentes, no momento que eles também estão sendo privados, né, dos seus grupos de amigos, do esporte, do coletivo, que isso é tão importante para o desenvolvimento saudável. Então, nós também, que temos na rede muitos adolescentes, também na educação de jovens e adultos, então, alguns professores aqui pedem que você fale um pouquinho mais sobre os adolescentes, neste momento de pandemia. Joia. Eu tenho uma filha de 17, né? Está no terceirão da escola. Aí vocês imaginam. Eu disse, filha, esses tempos fui falar com os adolescentes de uma escola pertinho de Novo Hamburgo, com todo o ensino médio. E eu disse, filha, tem mais alguma coisa? Tu escuta às vezes a mãe falar aqui nas formações que tu gostaria, né, que tu acha que seria importante abordar? E ela disse, mãe, adolescente é ter expectativa. Ser adolescente é ter expectativa. Gente, e é bem essa a verdade, né? Foi muito duro para eles. Vamos pensar desde aquele pré-adolescente lá do 6º ano, que estava, nossa, agora eu vou para a pluridocência, vou ter um monte de professor, eu vou comprar um monte de caderno diferente, e eu quero, né, conhecer quem são os meus amigos novos. Aquele adolescente que estava mudando da escola e, será que vão gostar de mim? Será que eu vou ser aceito? Aquele adolescente estava se achando muito grande de ir para o ensino médio, ou, como na situação da minha filha, terceirão, a gente vai fazer recreio temático, a gente quer, né, aproveitar esse desvínculo com a escola. A adolescência se vive em grupo, vou retomar isso. A adolescência é o momento dos ensaios, é quando a gente vive a segunda onda de individuação. A primeira é quando as crianças têm mais ou menos lá os 2 aninhos, que está tudo dando certo no desenvolvimento socioemocional, elas começam a falar em primeira pessoa. O psicólogo adora isso, acha lindo. Eu quero, eu sabo, eu consigo. Quando as crianças começam a brigar dentro de casa, a gente fala do terrible two, e que na verdade não é tão terrible assim, mas, né, se criou essa ideia social dessa criança que diz não e que diz eu quero, coisa boa, porque ela está se percebendo um ser individuado de seus pais. E isso volta com força lá na adolescência, que é quando eles começam a nos ver adultos mais humanos. Quando a gente fala da fase da latência, ali entre os 6 e mais ou menos os 11 anos, a gente fala dessa criança em fase de latência, que está latente, se descobriu lá nos seus 5, 4 anos que tem coisas do mundo adulto que ele só vai poder viver quando ficar adolescente e adulto. Então, ele tem que segurar isso dentro dele e deixar latente. É o momento das idealizações. A prof do 4º ano é a melhor do mundo, e a segunda é linda, do 2º ano é linda, né? Eles têm, assim, ídolos maravilhosos. Chega na adolescência, eles começam a dizer, mas o professor, eu amo ele, gosto, admiro desse professor, mas ele também é humano, meus pais são humanos, eles erram, eles são hipócritas, são incoerentes, e a gente é tudo isso, né? Porque a gente não é coerente o tempo inteiro, isso é impossível, por mais que a gente busque. Então, esses processos de individuação da adolescência, eles são vividos nos ensaios. O primeiro beijo, a primeira festinha, a primeira transgressão, subversão da escola. Quando os adolescentes estão fazendo aula síncrona, eu acho muito engraçado. Vão lá e desligam a câmera, desligam o microfone, e uma professora me dizia,
Bianca, esses dias eu perguntei, tem alguém aí? E é uma professora super capaz de se vincular com os adolescentes, ela tem isso muito bem construído dentro dela, mas ela estava sofrendo, porque no presencial ela tinha toda essa interação com eles que na aula online não tinha. Agora, a adolescência é transgredir. O adolescente que não se permite a transgredir tem alguma coisa para a gente olhar um pouquinho com mais calma, né? Assim, então, faz parte da adolescência. Não adianta punir o adolescente. Eu vou tirar ponto de quem não abrir a câmera, eu vou tirar ponto de quem não abrir o microfone. Isso é educação baseada no controle. Você acha que o adolescente vai abrir? E se abrir, qual é a relação que eu estou construindo com ele? Por quê? Então, a adolescência é vivida no ensaio. Só que a gente suprimiu o ensaio. A gente não, a pandemia, né? A pandemia suprimiu o ensaio. Para eles morrem de vergonha de estar na frente da câmera e não tá, né, com o cabelo com gel ajeitadinho e não sei o quê e tudo. Por quê? Porque eles estão se havendo com toda essa confusão que a sexualidade faz no corpinho deles. E é muito legal de pensar que puberdade e adolescência, elas não andam juntas. São coisas que às vezes elas se encontram, às vezes não. Eu tenho adolescentes, né, vamos pensar, uma menina de 14 anos, um menino de 14 anos, que às vezes pode ter um corpo já super desenvolvido da puberdade, com os hormônios, né? Aquele corpão mais de mulher, de homem mais formado, mas se sente super criança. E o contrário também é verdade, às vezes a gente vê uns bem mirradinhos, com um corpinho bem de criança, que, né, nem começaram toda a confusão dos hormônios no corpinho, mas que super já se acham adolescentes, né? E com todas as crises existenciais e medos. Então, a gente precisa olhar isso como esse tempo singular é muito heterogêneo, o jeito que cada um vive a adolescência é absolutamente heterogêneo. E, ao mesmo tempo que as redes sociais são o contato deles com os pares agora, e é importante, porque tem muito adolescente que se deu conta que não tinha amigo nenhum. Que isso foi muito duro, que chegou a quarentena e, bom, eles iam antes para a escola, né, ou 7h30 da manhã, ou 1h da tarde, e tinham que ir, e estavam lá no grupo, participando da turma. Chegou o isolamento social, ninguém fez contato. Ninguém veio conversar com eles, e isso, nessa faixa etária, é duríssimo. Então, às vezes, vão fazer contato com pessoas de outros estados, pelas redes, mas demanda acompanhamento, eles ainda são muito ingênuos, eles ainda acreditam que aquela foto que está ali na rede social é verdade. Como assim pode alguém botar uma foto que não é sua e mentir que tem a minha idade? Para eles é difícil, precisa restrição de tempo de telas? Sim. Isso é responsabilidade dos pais, né? E entender que os adolescentes precisam ter espaço de escuta e conexão também. Os adultos reclamam muito que os adolescentes não têm esse tempo para estar em família. Mas quando eu vou olhar com profundidade, habitualmente o que eu vejo é outra coisa. São os adolescentes dizendo, meu pai e minha mãe não saem do celular. E quando eu quero conversar com eles, quando eu falo alguma coisa, eu recebo só, sim, ou já vem um sermão e uma explicação. E não é por aí, né, gente? Então, é poder entender que para eles está sendo bastante complicado, porque uma coisa é eu viver uma pandemia aos 40 anos, tá? Outra coisa é viver aos 13. Vocês se lembram com exatidão dos, sei lá, qual a idade adulta de vocês? 32, 20... Com 13 a gente lembra. Por quê? Porque o que a gente vive nessa faixa etária é de uma intensidade, de uma importância enorme. Então, poder se conectar com esse mundinho deles, às vezes é pelo TikTok, né? Por isso que o adulto às vezes acha meio bobo, mas não é legal a gente ficar dizendo para eles que tudo que eles jogam, fazem, tem de assunto é bobo, é ridículo, porque a gente não consegue conectar com eles dessa forma. É o jeitinho que eles estão conseguindo se organizar no mundo. Então, senão, adolescente por si só já dá muito motivo para ser criticado. Se a gente entra nesse ciclo, a gente só fica na crítica. Não tá legal. E as escolas podem passar para esses adolescentes que a escola, evidentemente, todas as escolas e professores vão ser responsáveis com esse retorno. Se algo foi perdido em termos de conteúdo, de aprendizagem, vai ser resgatado. E a gente vai reconstruir isso, né? Para os adolescentes do ensino médio está muito complicado, porque não tem nem data, né, de Enem, de vestibular, de nada. Então, eles estão sentindo muito sem chão, muito sem território. Né? Então, a gente pode ir resgatando eles
E o que é melhor que a gente pode oferecer para eles agora é esse interesse de como que eles estão lendo esse momento. Validar a força da palavra deles, validar que o que eles têm a dizer é importante e que contribui com todos nós para podermos entender e viver esse momento agora. Isso, Maristela. E, uma live sobre adolescência é maravilhosa, tá? Eu só pincelei, dá uma inteira sobre isso, assim, que é uma delícia falar dessa faixa etária. Sim, nós estamos já indo para o final, né, Bianca, do nosso tempo. Eu acho que para finalizar, então, a sua fala, já fazer a sua despedida, talvez pudesse ainda falar sobre o construir memória, que você trouxe isso durante a sua fala. Então, dessa confusão para atingir a noção de tempo e espaço, essa confusão que as famílias, as pessoas, de um modo geral, podem estar fazendo, tanto crianças quanto adultos, como construir essa memória, né? Então, em pouco tempo, você tenta fechar e já fazer, então, a sua fala final. Tá, perfeito. Lembrando, como eu coloquei, a gente vai falar sobre esse tempo social por anos e anos e anos e anos. E aí a gente pode fazer escolhas, né? Entender que às vezes a gente precisa de ajuda. Adulto pode pedir ajuda. Tá? Não é o momento da gente ser onipotente e achar que carrega o mundo nas costas. As crianças, os adolescentes, eles são a estação climática da casa. Quando o relacionamento conjugal não está bem, quando a gente não está bem com a gente mesmo, adultos, tu pode ter certeza que quem vai fazer sintoma são as crianças e adolescentes. Eles são absolutamente a estação climática da casa. Às vezes a gente quer incidir um cuidado, uma proteção, né? Oferecer coisas para eles quando quem está precisando de um olhar, de um tempo para si mesmo é o adulto. Quem está precisando se olhar e repensar suas escolhas são os adultos. Isso tem tudo a ver com a construção de memória, né? Às vezes a gente não tem as ferramentas, as estratégias mais assertivas de comunicação, de construção de acordos dentro de casa, de pensar as tarefas domésticas. Nossa, mas tem estratégias lindas que a gente pode pensar. Todo o percurso da disciplina positiva, da comunicação não violenta é maravilhoso. Tem um monte de livros bacanas, um monte de gente legal que fala no YouTube, fala nas redes sociais sobre isso. E a gente tem humildade, a gente não precisa repetir padrões violentos que vivemos na infância e na adolescência. Com aquele discurso de, mas olha aqui, eu sobrevivi. Sobreviveu? Vem tomar um café comigo, deixa eu te escutar um pouquinho mais de perto, deixa eu entender as marcas na tua autoestima, na tua dificuldade de se encorajar, né, e de viver os teus processos profissionais e pessoais. Então, esse discurso, para mim, não cola. A gente pode reconstruir as nossas linguagens, entendendo que a humanização, que o mundo que a gente quer, começa na intimidade da nossa casa. E se a gente não sabe se relacionar e se colocar de outra maneira, a gente pode aprender. Eu aprendi, a gente aprende com pessoas que sabem mais do que a gente, né? Então, todo esse apoio, esse suporte, buscando literaturas, mas precisa, né, entender que a gente é parcial, que a gente não é perfeito. E isso tem a ver com a construção das memórias. O que eu quero que os meus filhos lembrem, que os meus alunos lembrem desse momento? O que eu quero que eles contem sobre o que minha escola fez, o que minha escola propôs, como a escola me olhou e cuidou de mim nesse tempo social. E né, o que eles também podem contribuir com a escola, o que eles também podem contribuir com a comunidade em que eles estão presentes. Entender que criança e adolescente pode sempre estar contribuindo para a gente ter relações mais sadias. Não precisa a gente estar fazendo por eles todo o tempo. Isso é errado. A gente tem que encorajar eles a participar e a serem mais protagonistas. Vou encerrar essa fala dizendo que a gente pode continuar conversando por outros espaços. Eu tenho uma consultoria que é a Vínculo Consultoria, então nos Instagrams, Faces, né, vocês vão encontrar, ou pelo meu nome mesmo também vão encontrar, e a gente pode seguir conversando, né, vocês vão ver dicas de leitura e de outras pessoas que eu acho interessantes, que me ajudam a pensar e a sustentar esse momento também, né? Então a gente vai criando esse repertório de coisas interessantes para nos ajudar. Agradeço demais, Maristela, o convite, sou fã do trabalho de vocês, isso é honesto, é verdadeiro, porque sei como funciona, e dando aula no Unicinos eu recebo muitas alunas e alunos que trabalham no município de Novo Hamburgo, então esses relatos são bastante animadores.
E que, né, desejar que vocês fiquem com saúde e bem e em casa, agora, que é o que a gente pode fazer. Nós agradecemos demais a tua participação conosco neste encontro hoje, Bianca, e estes momentos estreitam os laços com a universidade. Você acaba de dizer que tem muitos alunos que são da nossa rede de ensino lá na Unicinos, né? E as suas palavras, talvez eu possa usar como uma metáfora aquele envelope que você falou que se enrola o bebê, né? Porque muitas linguagens aqui, né, através de palavras, foram manifestadas pelas pessoas que nos acompanharam, dizendo do acolhimento, do cuidado, da importância deste momento, deste olhar de cuidado, de zelo e de vínculo com os nossos profissionais, que a sua fala contemplou, eu penso que contemplou 100% do objetivo, do nosso propósito, e por isso eu te agradeço muito, né? E você coloca, eu tinha feito uma pergunta, né? Que fatores, que elementos aumentam a nossa capacidade de agir? E você respondeu, mesmo sem eu ter perguntado, né? Que o diálogo aumenta a nossa potência de agir. Você disse exatamente nessas palavras, né? Então, o diálogo aumenta a nossa potência de agir. Este é um momento de debate, de diálogo, de escuta e de fala, né? Onde se usa várias linguagens, como você falou, através da palavra, através do gesto, onde a gente pode demonstrar nossas fragilidades, porque todos temos, nossos medos, nossas tristezas, mas também as nossas alegrias, sem achar culpados. A gente tem que buscar soluções, a gente tem que ter atitudes, né? Eu acho que isso foi bastante motivador e bastante importante. E nós agradecemos novamente a sua participação, foi de excelência. Possivelmente teremos outros momentos, né, no decorrer deste ano, enfim, nos próximos momentos. E falar para todos que estão nos acompanhando que a semana que vem, dia 1º, às 14 horas, teremos um encontro, então, que se volta para a literatura, com Luciano Pontes. Então, já temos esse encontro marcado, e ele me provoca com o seguinte título, ele diz, ler é perder tempo. Ai, maravilhoso. É uma interrogação ou é uma afirmação? E ele, é uma afirmação. Tem ponto final, exclamação ou interrogação? Aí isso fica como curiosidade para quarta-feira que vem. Um grande... vou tentar assistir. Mesmo que gravada, que legal. Também, Bianca. Um grande abraço a todos vocês que estão nos acompanhando. Nos encontramos em outras formações em grupos menores, com as suas escolas, com as suas equipes diretivas, e nos encontraremos no dia 1º novamente. Esperamos vocês. Abraço. Legal. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.